Nas vastas e desoladas estepes do Cazaquistão, onde o vento sibila através de gramíneas amareladas que testemunharam a passagem de impérios esquecidos, ergue-se um monumento à audácia humana. Não é um templo de pedra dedicado a deuses silenciosos, nem um palácio para reis mortais. É um pilar de metal e cerâmica, uma torre de ligas exóticas envolta em vapor branco, tremendo levemente sob a tensão de forças que aguardam para serem libertadas. O sol nasce no horizonte plano, tingindo de laranja a fuselagem fria de um foguete Soyuz. Mas a verdadeira estrela está prestes a acender na base desta máquina. Ali, no silêncio tenso que antecede a contagem final, a humanidade se prepara para travar sua batalha mais antiga e fundamental. Uma batalha não contra exércitos ou ideologias, mas contra a própria geometria do espaço-tempo. Durante 4 bilhões de anos, a vida neste planeta existiu sob a tirania absoluta de uma única lei. Desde a primeira célula a dividir-se nos oceanos primordiais, até aos grandes dinossauros que faziam tremer o solo, e finalmente aos primatas que ousaram ficar de pé, todos estavam presos. A gravidade não é apenas uma força, como Newton postulou em seus cadernos iluminados por velas. Ela é, como Einstein mais tarde revelaria, a curvatura do próprio tecido da realidade, um poço profundo escavado pela massa da Terra no vazio do cosmos. Nós não vivemos apenas sobre a superfície de um planeta. Vivemos no fundo de um abismo gravitacional, uma prisão esférica, cujas paredes são feitas de velocidade e energia. Para os nossos antepassados, o céu era um teto pintado, o domínio inacessível do divino. Eles construíram torres de Babel, zigurates e catedrais, tentando arranhar os céus com pedra e argamassa, mas a gravidade sempre vencia. A pedra, por mais alto que fosse erguida, sempre desejava retornar ao solo, puxada por essa mão invisível e implacável. A prisão parecia inescapável. Para sair deste poço, para escalar as paredes invisíveis da gravidade terrestre e alcançar a escuridão libertadora do espaço, um objeto precisa atingir uma velocidade de 11 km por segundo. É uma barreira cinética brutal, uma exigência energética tão vasta que, durante milênios, parecia fisicamente impossível de ser paga. A única moeda capaz de pagar esse preço exorbitante é o fogo. Mas não o fogo de uma fogueira de acampamento, nem o fogo das forjas que moldaram o aço das espadas. Para vencer a gravidade, precisávamos de uma violência calculada, uma catástrofe controlada, engarrafada dentro de uma câmara de metal. Precisávamos dominar a arte da explosão contínua. É aqui que entra o motor de foguete, a máquina mais barulhenta e poderosa já concebida pelas mãos humanas. Ele é a encarnação moderna do mito de Prometeu. Assim como o titã grego roubou o fogo do Olimpo para dá-lo aos mortais e foi punido por isso, a engenharia de foguetes é uma negociação constante com o desastre. Nós roubamos a energia química, armazenada nas ligações moleculares de combustíveis voláteis, e tentamos direcionar sua fúria para uma única direção. Imagine uma garrafa de champanhe agitada violentamente. A pressão interna cresce, o gás dissolvido quer expandir-se, quer ocupar mais espaço do que o vidro permite. Quando a rolha salta, o gás escapa para trás e a garrafa é empurrada para frente. Este é o princípio fundamental, a terceira lei de Newton em sua forma mais crua. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. No entanto, um motor de foguete não lida com espuma e vidro. Ele lida com temperaturas capazes de ferver o ferro instantaneamente e pressões que esmagariam um submarino no fundo do oceano. O coração desta besta é a câmara de combustão.
Pense nela como um estômago blindado, onde alimentamos o monstro com 2 ingredientes letais: o combustível e o oxidante. Separados, eles são estáveis, líquidos adormecidos em seus tanques criogênicos. Mas quando se encontram dentro da câmara, iniciam uma dança frenética de destruição e renascimento. As ligações químicas se rompem, libertando a energia que estava trancada ali desde a formação da matéria. O resultado é um gás superaquecido, um plasma caótico de moléculas vibrando em velocidades insanas, desesperadas para escapar. E nós damos a elas uma saída: o bocal. A forma do bocal de um foguete, aquela saia de sino icônica que vemos na base dos lançadores, é uma obra-prima da física dos fluidos. É um transformador de caos em ordem. Dentro da câmara, o gás é uma multidão em pânico, empurrando em todas as direções. O bocal, com sua garganta estreita, que se alarga progressivamente, disciplina essa multidão. Ele força o gás a acelerar, convertendo a pressão térmica brutal em velocidade hipersônica direcionada. É como transformar a água estagnada e pressurizada de uma represa em um jato de corte capaz de fatiar rocha sólida. O gás sai a velocidades estonteantes e, em troca, empurra o foguete e a humanidade que ele carrega para fora do poço gravitacional. Mas dominar essa reação é caminhar sobre o fio da navalha. A engenharia necessária para manter um motor de foguete funcionando sem se autodestruir é talvez o desafio técnico mais complexo que já enfrentamos. As temperaturas dentro da câmara são frequentemente mais altas do que o ponto de fusão dos metais que a constituem. Estamos, essencialmente, tentando segurar um pedaço do inferno dentro de uma caixa de metal que deveria derreter, mas que teimosamente permanece sólida. Para conseguir isso, os engenheiros criaram sistemas circulatórios complexos, onde o próprio combustível gelado, a centenas de graus abaixo de zero, corre por veias finíssimas nas paredes do motor antes de ser queimado, roubando o calor da câmara e salvando a máquina da dissolução térmica. É um ato de equilíbrio precário, onde o veneno é também o antídoto. E então há as bombas. Para alimentar essa fogueira voraz, o combustível não pode simplesmente gotejar. Ele precisa ser forçado para dentro da câmara com uma violência inimaginável. As turbobombas de um grande motor de foguete são máquinas de potência aterrorizante. Uma única bomba, pouco maior que um motor de carro, pode gerar mais potência do que uma cidade inteira consome em eletricidade, apenas para sugar oceanos de querosene e oxigênio e injetá-los na fornalha em frações de segundo. Se uma pá de turbina, girando a dezenas de milhares de rotações por minuto, apresentar uma falha microscópica, o resultado não é uma parada mecânica. É uma detonação instantânea que consome tudo num raio de quilômetros. Ao olharmos para a plataforma de lançamento no Cazaquistão, ou na Flórida, ou na China, não estamos vendo apenas tecnologia. Estamos vendo a cristalização de um desejo ancestral. Estamos vendo a rejeição da nossa condição de prisioneiros planetários. Quando os motores se acendem, quando a nuvem de fumaça e fogo envolve a base da torre e o som chega até nós, atrasado e visceral, batendo no peito como um segundo coração, estamos testemunhando a alquimia suprema. Estamos convertendo líquidos mortos em movimento, em destino, em futuro. A história dos motores de foguete é a história de homens e mulheres que olharam para o fogo e não piscaram. De Konstantin Tsiolkovsky, o visionário russo, que numa cabana de madeira e sem nunca ter construído um foguete, deduziu a matemática da fuga planetária enquanto ouvia os ventos de Kaluga.
de Robert Goddard, ridicularizado pela imprensa americana por acreditar que um foguete poderia funcionar no vácuo, mas que continuou a lançar seus pequenos engenhos nos campos de Massachusetts. E, inevitavelmente, é a história de Wernher von Braun e dos engenheiros soviéticos como Valentin Glushko, que forjaram essas tecnologias nas chamas da guerra, transformando armas de terror em carruagens para as estrelas. Mas antes de chegarmos aos gigantes que levariam o homem à Lua, ou às sondas que viajariam para além de Plutão, precisamos entender a natureza do poder que estamos manipulando. A energia química é potente, mas é limitada. A eficiência de um motor de foguete é medida pelo impulso específico, um termo técnico que esconde um conceito poético. Quão eficientemente você pode jogar massa para trás para ganhar velocidade para frente. É a economia do voo espacial. Cada grama de combustível é preciosa. Cada segundo de queima é uma vitória contra a gravidade. No entanto, a gravidade não desiste facilmente. Ela cobra um pedágio a cada metro de ascensão. A equação do foguete de Tsiolkovsky dita uma regra cruel. Para ir mais longe, você precisa de mais combustível. Mas o combustível tem massa. Para carregar esse combustível extra, você precisa de mais combustível ainda. É um ciclo vicioso, uma tirania exponencial que torna o voo espacial incrivelmente difícil. Para colocar uma pequena cápsula em órbita, precisamos construir uma montanha de explosivos do tamanho de um arranha-céu e acendê-la por baixo. 90% da massa de um foguete é apenas o propelente necessário para tirar os outros 10% do chão. Somos viajantes que precisam carregar a própria estrada nas costas enquanto caminham. Nesta série, vamos dissecar as entranhas dos motores mais poderosos já construídos. Vamos olhar para o F-1, o monstro americano que rugiu com a força de 30 milhões de cavalos de potência para empurrar o Saturno V. Vamos examinar o RD-170, a obra-prima soviética de combustão em estágios, uma máquina de complexidade e pressão tão extremas que muitos ocidentais duvidavam que pudesse existir. Vamos explorar os motores principais do ônibus espacial, que reutilizavam o fogo vez após vez, e os modernos motores Raptor e Merlin, que prometem tornar o espaço acessível como a aviação comercial. Mas tudo começa aqui, no conceito básico: o fogo como chave, a combustão como libertação. Enquanto o sol termina de nascer sobre Baikonur, os braços de serviço se afastam do foguete. O gelo que se formou na fuselagem externa começa a cair em placas cintilantes. O sistema de ignição é ativado. Uma chuva de faíscas verdes, ou produtos químicos hipergólicos, inunda a câmara, para garantir que, quando o combustível chegar, ele encontre o calor necessário para reagir e não se acumule como uma bomba relógio. E então, acontece. O rugido não é apenas som. É uma onda de choque física. O ar é rasgado. A terra treme, não metaforicamente, mas sismicamente. Uma coluna de fogo, mais brilhante que o sol da manhã, ergue o pilar de metal. Naquele momento, a gravidade luta com todas as suas forças. Ela puxa, arrasta, implora para que o objeto retorne. Mas a química é mais forte. A liberação violenta de energia empurra o veículo para cima, centímetro por centímetro no início, depois, metro por metro, até que ele perfura as nuvens e desaparece no azul escuro que precede o negro eterno. Nós abrimos a porta da cela. O fogo nos deu asas, não de penas e cera como as de Ícaro, mas de liga de níquel e ondas de choque supersônicas. No entanto, ao dominarmos a chama mais quente que a Terra já conheceu, surge uma questão que ecoa além da engenharia.
ressoando nos corredores da nossa própria existência. Se o fogo foi o que nos permitiu sair do berço, qual será o preço final dessa audácia? E até onde essa chama poderá nos levar antes que se apague na vastidão fria e indiferente do universo? O ar de setembro em Londres carregava o peso da chuva iminente e o cheiro acre de carvão queimado. Mas naquele dia, o perigo não veio com o zumbido familiar dos bombardeiros ou o lamento das sirenes de ataque aéreo. Veio no silêncio, um silêncio absoluto que desafiava a intuição humana, pois a morte viajava agora mais rápido do que o som. Em Chiswick, uma cratera fumegante se abriu no chão, antes mesmo que a onda de choque atingisse os ouvidos dos sobreviventes. Não houve aviso, apenas a obliteração instantânea. O que atingiu o solo não foi apenas uma bomba, mas uma máquina, um arauto de uma nova era forjada na ambiguidade moral mais profunda do século XX. Era o V2, o Agregate 4, e seu coração pulsante não era feito de ódio, mas de uma engenharia sublime e terrível. Para entender como chegamos a este momento, em que a atmosfera se tornou um corredor para a destruição supersônica, precisamos deixar as ruínas de Londres e viajar para o leste, para as margens enevoadas do Mar Báltico. Lá, escondido entre pinheiros e dunas de areia, erguia-se Peenemünde, um monumento ao pacto fáustico entre a ciência e a guerra. Wernher von Braun caminhava por esses corredores não como um soldado, mas como um sonhador que vendeu sua alma para financiar sua visão. Ele olhava para a lua, mas seus patrocinadores olhavam para Paris e Londres. O desafio que ele e sua equipe enfrentavam não era apenas de trajetória, mas de potência bruta. Como levantar 14 toneladas de metal e explosivos verticalmente contra a tirania da gravidade? A resposta residia na criação do motor de foguete mais complexo e poderoso que o mundo já vira. Até aquele momento, os foguetes eram brinquedos de artilharia ou experimentos perigosos de quintal. O motor do V2 era uma besta de outra categoria. O problema fundamental da fogueteria de alta potência é o paradoxo da alimentação. Para gerar impulso suficiente, você precisa queimar combustível a uma taxa alucinante. Mas para queimar combustível nessa velocidade, você precisa forçá-lo para dentro da câmara de combustão, contra a pressão titânica da própria explosão que você está criando. É como tentar empurrar água para dentro de uma mangueira de incêndio que está jorrando a toda força. A solução de von Braun foi a turbobomba. Imagine um coração mecânico, girando a milhares de rotações por minuto, sugando álcool etílico e oxigênio líquido dos tanques e injetando-os na câmara de combustão, com a violência de uma catarata. Mas o que alimentava essa bomba? Eles criaram um motor dentro do motor. Um gerador de vapor que misturava peróxido de hidrogênio e permanganato de sódio, criando uma reação violenta e instantânea que girava a turbina com a força de 500 cavalos de potência. Tudo isso apenas para alimentar a fornalha principal. No entanto, com esse poder veio o calor, um calor capaz de derreter o aço do qual o próprio motor era feito. A temperatura na câmara de combustão atingia 2.700 graus Celsius, muito além do ponto de fusão dos metais conhecidos na época. A solução foi uma elegância nascida do desespero, conhecida como resfriamento regenerativo. Antes de ser queimado, o combustível frio, uma mistura de álcool e água, era bombeado através de uma jaqueta dupla ao redor da câmara de combustão. O combustível corria pelas veias do foguete, absorvendo o calor infernal da parede interna, resfriando o metal e aquecendo-se no processo, preparando-se para a sua própria imolação. O motor sobrevivia
porque o fluido que lhe dava vida também atuava como seu escudo, uma serpente devorando o próprio calor para não ser consumida por ele. Enquanto Von Braun observava seus pássaros de fogo subirem, deixando rastros de vapor na estratosfera, ele comentou com uma ironia trágica que o foguete funcionou perfeitamente, exceto por ter pousado no planeta errado. Essa desconexão cognitiva, a capacidade de separar a maravilha técnica do horror prático, era o lubrificante da máquina de guerra nazista. Mas a história da propulsão não é escrita apenas por aqueles que jantam com generais em castelos prussianos. A milhares de quilômetros de distância, na desolação gelada de Colima, na União Soviética, outro homem olhava para o mesmo céu através de uma lente muito diferente. Sergei Korolev não estava em um laboratório de alta tecnologia. Ele estava no Gulag. Korolev, um engenheiro brilhante denunciado durante os expurgos de Stalin, conhecia a realidade da matéria de uma forma que Von Braun jamais experimentaria. Ele conhecia o frio que quebrava o aço e a fome que consumia o corpo, como um motor sem combustível. Enquanto Von Braun bebia champanhe após um lançamento bem-sucedido, Korolev perdia seus dentes e sua saúde nas minas de ouro, sustentado apenas por uma vontade de ferro e o sonho de voar. O destino desses dois homens e o futuro de nossa espécie fora da Terra convergiriam nas cinzas da Alemanha derrotada. Quando o Terceiro Reich colapsou, iniciou-se uma nova corrida, não espacial, mas de necrófagos. Americanos e soviéticos vasculharam as ruínas de fábricas subterrâneas e locais de teste, caçando os segredos do motor V2 como alquimistas em busca da pedra filosofal. Von Braun e sua equipe, levando consigo toneladas de documentos e o conhecimento tácito de como domar a chama, renderam-se aos americanos. Eles trouxeram para o Novo Mundo a semente tecnológica que eventualmente cresceria no Saturno V. Mas os soviéticos, chegando a Peenemünde, encontraram apenas os ossos da besta. Korolev, agora libertado e comissionado como coronel do Exército Vermelho, caminhou entre os destroços dos locais de lançamento. Ele tocou o metal frio das câmaras de combustão, abandonadas, e viu, através da engenharia alemã, o caminho a seguir. Korolev não se contentou em copiar. Ele dissecou o V2, entendeu suas falhas e suas genialidades. Ele viu que o motor alemão, com suas complexas turbobombas e seu sistema de direção por palhetas de grafite no jato de exaustão, era uma obra-prima de complexidade, talvez complexo demais. Onde Von Braun via uma sinfonia de peças móveis, Korolev via a necessidade de força bruta e confiabilidade rústica. A câmara de combustão do V2 era o marco zero. Era o objeto que provava que a humanidade podia sintetizar o poder de um vulcão e direcioná-lo. A queima não era uma explosão descontrolada, mas uma detonação contínua, uma onda de choque estacionária mantida sob pressões que transformariam um ser humano em névoa. A química era simples: etanol e oxigênio líquido. Mas a física da injeção, a maneira como milhares de pequenos orifícios atomizavam o líquido em gotículas microscópicas para garantir que cada molécula encontrasse seu parceiro de reação em milissegundos, era pura arte. Se a mistura fosse rica demais, perdia-se impulso. Se fosse pobre demais, a câmara derretia ou explodia. O motor oscilava na lâmina de uma faca termodinâmica. Foi sobre essa lâmina que a Guerra Fria começou. Não com ideologias, mas com a engenharia reversa de uma arma de terror. O motor que aterrorizou Londres tornou-se o projeto base para os mísseis Redstone na América e os R-1 na Rússia. A linhagem é inegável e direta.
Cada vez que um foguete moderno acende seus motores, seja um Falcon 9 ou um Soyuz, o fantasma do V2 está presente na turbobomba, no injetor, na parede de resfriamento regenerativo. A tragédia e a glória estão entrelaçadas na hélice dupla do DNA da exploração espacial. O sangue derramado nas fábricas subterrâneas de Mittelwerk, onde prisioneiros escravizados construíam os V2 até a morte, misturou-se metaforicamente com o combustível que um dia levaria a humanidade a outros mundos. É um paradoxo que não podemos resolver, apenas observar. A tecnologia é agnóstica. O fogo não julga o que queima. Ele apenas obedece às leis da termodinâmica. Enquanto a Europa começava a se reconstruir e as cinzas esfriavam, os motores ficavam maiores. A ambição de Von Braun encontrou os recursos ilimitados da América, e a tenacidade de Korolev encontrou a paranoia e o desejo de supremacia da União Soviética. O palco estava montado não mais para lançar explosivos através do Canal da Mancha, mas para lançar metais e homens para a órbita. O motor V2 gerava 25 toneladas de empuxo. Era um gigante para sua época, um monstro que rugia com a fúria de deuses esquecidos. Mas para escapar da gravidade da Terra, para realmente romper as correntes que nos prendem a esta rocha azul, 25 toneladas não eram nada. Precisaríamos de centenas, milhares de toneladas de empuxo. Precisaríamos dominar reações químicas ainda mais voláteis, pressões ainda mais insanas. Precisaríamos de motores que não apenas tocassem o limite do impossível, mas que residissem lá confortavelmente. A era da inocência, se é que algum dia existiu, havia terminado. A era dos titãs estava prestes a começar. E no centro de tudo, a pergunta persistente: se fomos capazes de construir o inferno na Terra para matar nossos irmãos, seríamos capazes de construir uma escada para o céu com as mesmas ferramentas? O motor estava ligado. A contagem regressiva havia começado em silêncio, nas mentes de dois homens separados por um oceano e uma cortina de ferro, mas unidos pela mesma física implacável. O que acontece quando a ambição humana excede a resistência dos materiais? O que acontece quando tentamos engarrafar a energia de uma estrela em um tubo de metal? Na quietude invernal de Kaluga, uma cidade provincial russa, situada às margens do rio Oka, um homem surdo olhava para o teto de madeira de sua cabana e via o infinito. Era o final do século XIX, e, enquanto o mundo ainda se maravilhava com a máquina a vapor e as ferrovias de aço, Konstantin Tsiolkovsky viajava muito além da atmosfera, onde o ar rarefeito cede lugar ao silêncio absoluto do vácuo. Ele não possuía laboratórios financiados pelo Estado, nem acesso a ligas metálicas exóticas. Sua única ferramenta era a matemática, e com ela, ele descobriu uma verdade aterrorizante que assombraria cada engenheiro que viesse depois dele. Tsiolkovsky percebeu que a gravidade não é apenas uma força que nos puxa para baixo, mas uma prisão construída com as próprias leis da natureza. E a chave para escapar dessa cela exigiria um sacrifício de proporções monumentais. Para compreender a magnitude desse desafio, devemos despir a complexidade das ligas de titânio e dos turbocompressores e imaginar um cenário de simplicidade primordial. Imagine um nadador flutuando em um vasto oceano de nada, um abismo escuro onde não existe água para oferecer resistência, nem paredes para oferecer impulso. Este nadador está perfeitamente imóvel, suspenso na eternidade. Se ele agitar os braços ou chutar as pernas como faria em um lago terrestre, nada acontecerá. O corpo se contorcerá, girará sobre o próprio eixo,
mas o centro de massa permanecerá fixo no mesmo ponto do espaço, zombando de seu esforço. Sem matéria externa para empurrar, o movimento é impossível. Esta é a tirania da terceira lei de Newton, em sua forma mais pura e cruel. Para que o nadador se mova para frente, ele deve deixar algo para trás. Se ele estiver segurando uma pedra pesada e a arremessar com toda a força para longe de seu peito, o universo cobrará seu preço em movimento. A pedra voará em uma direção e, instantaneamente, o nadador deslizará na direção oposta. O momento linear deve ser conservado. A pedra roubou o repouso do nadador e, em troca, concedeu-lhe velocidade. Mas no vácuo do espaço, não há pedras para colher. O foguete deve trazer suas próprias pedras. O motor de foguete, em sua essência mais fundamental, é uma máquina projetada para arremessar átomos para trás, com uma violência inimaginável. Não é o fogo ou o calor que empurra a nave para as estrelas, mas sim a massa das partículas de gás sendo expulsas em alta velocidade. Cada molécula de exaustão é como aquela pedra arremessada pelo nadador, um minúsculo sacrifício de matéria que compra uma fração infinitesimal de movimento para a frente. O ato de voar para o espaço é, portanto, um ato de desintegração controlada. O veículo deve expelir parte de si mesmo para salvar o restante. No entanto, Tsiolkovsky não parou na metáfora. Ele transcreveu essa realidade física para a linguagem fria da álgebra, formulando o que hoje chamamos de equação do foguete. À primeira vista, ela parece inofensiva, uma relação simples entre a velocidade de exaustão dos gases e a mudança na velocidade do veículo. Mas quando olhamos mais profundamente para os termos dessa equação, descobrimos o demônio que vive nos detalhes. A relação é governada por um logaritmo natural, uma função matemática que impõe limites brutais às nossas ambições. A equação nos diz que para aumentar a velocidade final do foguete, não basta adicionar linearmente mais combustível. Se quisermos ir 2 vezes mais rápido ou 2 vezes mais longe, não podemos simplesmente dobrar o tamanho do tanque. A massa do combustível necessário cresce exponencialmente. Imagine que você deseja viajar para um destino distante e precisa de combustível para chegar lá. Mas esse combustível tem peso. Então, você precisa de mais combustível para carregar o peso do combustível original. E então, precisa de ainda mais combustível para carregar o combustível que carrega o combustível. É uma torre de Babel construída sobre uma base líquida e volátil, onde a cada metro que subimos, a base deve se expandir quilômetros para os lados. Esta lógica impiedosa dita a arquitetura de cada máquina que já ousou deixar a Terra. Olhe para o Saturno V, na plataforma de lançamento, aquela catedral de 36 andares de altura. A carga útil, a cápsula onde os astronautas vivem e respiram, é apenas uma lasca minúscula no topo, uma fração insignificante da massa total. Todo o resto, mais de 90% do peso do veículo, é apenas propulsor destinado a ser queimado e descartado nos primeiros minutos de voo. O foguete é, na verdade, um gigantesco tanque de combustível com um motor na base e uma pequena oração de esperança no topo. Estamos lutando contra a tirania do logaritmo, tentando roubar velocidade suficiente antes que o tanque se esvazie. A batalha, então, se desloca para a eficiência com que arremessamos essa matéria para trás. Os engenheiros chamam isso de impulso específico, mas podemos visualizá-lo como a qualidade do arremesso do nosso nadador cósmico. Se o nadador arremessar a pedra preguiçosamente, ele mal se moverá. Mas se ele puder disparar a pedra
Com a velocidade de uma bala de rifle, o recuo será poderoso. O objetivo da engenharia de foguetes é transformar a química estática em energia cinética furiosa. Aqui entramos no reino da termodinâmica, onde a ordem se transforma em caos. Dentro da câmara de combustão, ocorre uma alquimia violenta. Combustível e oxidante, substâncias que em repouso podem parecer inócuas, são injetados sob pressões esmagadoras. As ligações químicas que mantinham os átomos unidos são rompidas brutalmente. Essa ruptura libera a energia que estava adormecida desde a formação das moléculas, criando um inferno de temperatura e pressão. É como se tivéssemos engarrafado um pequeno pedaço do Sol. Mas calor e pressão, por si sós, são apenas caos. Um gás quente quer se expandir em todas as direções, empurrando as paredes da câmara de combustão para fora, tentando explodi-la como uma granada. O gênio do motor de foguete reside em sua capacidade de domar esse caos e direcioná-lo. O bocal do motor, aquele sino elegante na base do foguete, funciona como um funil para a fúria. Ele força o gás superaquecido, que se move aleatoriamente em movimentos brownianos frenéticos, a se alinhar e fluir em uma única direção. A energia térmica, a vibração desordenada das moléculas, é convertida em energia cinética direcionada, um jato hipersônico de gás que grita para o vazio. Quanto mais leve for a molécula do gás de exaustão, mais rápido ela poderá ser acelerada. É por isso que o hidrogênio, o elemento mais simples e leve do universo, é o santo graal dos combustíveis de foguete. É como se o nosso nadador estivesse arremessando grãos de areia na velocidade da luz, em vez de pedras pesadas lentamente. A física favorece a velocidade sobre a massa bruta na exaustão. Mas o hidrogênio é um gás rebelde, difícil de conter, exigindo temperaturas criogênicas que fragilizam o metal e desafiam a engenharia humana. Estamos, portanto, presos entre a química e a gravidade. A tabela periódica nos oferece apenas uma quantidade finita de energia por quilograma de reagentes químicos. Não existe uma combinação mágica de elementos que nos dê energia infinita. Estamos limitados pela força das ligações covalentes, e a gravidade da Terra definiu o preço da passagem para a órbita em uma velocidade de quase 28 mil quilômetros por hora. A margem de erro é quase inexistente. Se a Terra fosse apenas um pouco maior, ou se a gravidade fosse apenas um pouco mais forte, a química seria insuficiente. Nenhum foguete químico jamais sairia do chão, e estaríamos condenados a ser uma espécie presa na superfície para sempre, olhando para as estrelas, sem nunca poder tocá-las. A equação de Tsiolkovsky é a guardiã do portão. Ela não negocia. Ela exige que transformemos a maior parte da massa de nossas naves em fantasmas de gás, deixados para trás na estratosfera, apenas para que uma pequena semente de humanidade possa flutuar no vácuo. Cada lançamento é uma vitória da engenhosidade sobre as restrições fundamentais do universo, uma prova de que, embora as leis da física sejam grades de uma prisão, a mente humana é capaz de encontrar as frestas entre as barras. Mas o que acontece quando tentamos empurrar esses limites ainda mais? Quando a ambição humana exige motores maiores, pressões mais altas e fluxos de energia que fariam derreter o aço como manteiga em uma frigideira quente? É nesse limiar, onde a resistência dos materiais colide com a fúria da combustão, que a verdadeira história dos motores mais potentes do mundo começa a ser escrita. Não é apenas uma história de sucesso, mas de explosões catastróficas, de metal gritando sob tensão e de engenheiros caminhando na corda bamba sobre o abismo do fracasso.
pois para vencer a gravidade, devemos primeiro aprender a controlar a detonação, sem sermos consumidos por ela. E assim, com a equação gravada na mente e o fogo nas mãos, a humanidade olhou para o desafio seguinte: como construir uma garganta de metal capaz de suportar o calor de uma estrela e a pressão do fundo do oceano simultaneamente? Como bombear toneladas de combustível por segundo para dentro de uma câmara de combustão, sem que a própria bomba se desintegre? As respostas a essas perguntas não estavam nos livros de teoria, mas no ferro retorcido das falhas e na audácia de tentar o impossível. A física havia ditado as regras do jogo, mas eram os engenheiros que teriam que jogá-lo, apostando não apenas dinheiro e metal, mas a própria vida de quem ousasse montar no topo dessas bestas de fogo. A jornada do conceito teórico para a realidade trovejante é pavimentada com dificuldades que a equação elegante de Tsiolkovsky não mostra. A turbulência, a instabilidade de combustão, as vibrações acústicas capazes de pulverizar concreto. O nadador no vácuo agora não está apenas arremessando pedras. Ele está montado em uma explosão contínua, tentando se equilibrar na ponta de uma lança de fogo enquanto sobe em direção ao céu. É uma dança delicada entre a potência bruta e o controle absoluto, onde 1 milissegundo de hesitação pode transformar um triunfo da engenharia em uma bola de fogo nos céus da história. Neste cenário de restrições implacáveis, a busca por potência não é apenas um desejo de velocidade, mas uma necessidade de sobrevivência. Precisamos de motores que extraiam cada joule de energia possível de cada grama de combustível. Precisamos de máquinas que operem no limite absoluto do que a matéria pode suportar. E foi essa necessidade desesperada que deu origem aos titãs da era espacial, monstros mecânicos que fariam o chão tremer e as janelas vibrarem a quilômetros de distância. Mas antes de podermos admirar esses gigantes, devemos entender o que significa, visceralmente, canalizar a energia de uma pequena bomba atômica através de um tubo de metal, segundo após segundo, sem destruir a própria máquina que a contém. Será que a nossa ambição excedeu a nossa capacidade de controlar as forças que invocamos? O silêncio na plataforma 39A, na Flórida, nunca foi verdadeiramente silencioso. Era uma quietude carregada, pesada como o ar úmido do pântano, vibrando com a atenção de 1000 engenheiros segurando a respiração coletiva. Diante deles, erguia-se não apenas uma máquina, mas um monumento à audácia humana. Uma torre branca, de 36 andares, que desafiava a própria definição de impossível. O Saturno V não parecia pertencer à Terra. Parecia um artefato trazido do futuro ou desenterrado de uma civilização de gigantes. Mas sob aquela pele de metal frio, nas entranhas daquele Leviatã, dormiam 5 corações de fogo, esperando para despertar. Eram os motores F1. Para entender o que estava prestes a acontecer naquela manhã de julho, é preciso esquecer a elegância das equações orbitais e descer à brutalidade da câmara de combustão. Até aquele momento, a construção de foguetes havia sido uma dança delicada, de precisão. Mas a Lua exigia algo diferente. A Lua exigia violência. A distância e a carga útil demandavam que a humanidade dominasse a arte da explosão contínua em uma escala nunca antes tentada. Wernher von Braun e sua equipe no Marshall Space Flight Center sabiam que escalar a tecnologia existente não seria suficiente. Eles precisavam de um salto quântico em força bruta. O motor F1 foi a resposta, uma besta mecânica tão vasta que um homem poderia ficar de pé dentro de seu bocal de exaustão e mal tocar as paredes.
Cada um desses 5 motores precisava engolir 3 toneladas de querosene e oxigênio líquido por segundo. Imagine esvaziar uma piscina olímpica em menos tempo do que leva para piscar, e converter todo esse líquido em uma fúria incandescente, capaz de empurrar um edifício para o céu. No entanto, ao criar esse monstro, os engenheiros despertaram um demônio antigo e caótico que vivia nas fronteiras da termodinâmica. Eles o chamavam de instabilidade de combustão. Nas escalas menores dos foguetes anteriores, a queima do combustível era previsível. Mas dentro da cavernosa câmara do F-1, o fogo comportava-se de maneira estranha. As frentes de chama não queimavam suavemente. Elas oscilavam. Ondas de pressão começaram a ricochetear nas paredes da câmara, como ecos em um desfiladeiro, amplificando-se a cada reflexo. Essas ondas acústicas não eram apenas som. Eram marteladas físicas, viajando a milhares de quilômetros por hora, atingindo as paredes do motor com a força de explosivos. Durante os primeiros testes, essa ressonância infernal rasgou o metal endurecido como se fosse papel, transformando motores de milhões de dólares em estilhaços retorcidos em questão de milissegundos. O sonho de Kennedy de colocar um homem na Lua estava morrendo naquelas bancadas de teste. A física parecia dizer não. Parecia haver um limite fundamental para o tamanho de uma fogueira controlada antes que ela se tornasse um caos ingovernável. A solução não veio de cálculos elegantes, mas de uma persistência quase medieval. A equipe de engenharia declarou guerra ao fogo. Eles redesenharam a placa injetora, a peça crítica que pulveriza o combustível na câmara, como um chuveiro gigantesco. Eles perfuraram milhares de orifícios em padrões complexos, tentando forçar o querosene e o oxigênio a se misturarem de forma que as ondas de choque não pudessem se formar. Mas a verdadeira inovação foi a adição de defletores. Eram barreiras físicas, lâminas de metal, projetando-se da face do injetor, dividindo a grande câmara em compartimentos menores na base da chama. A lógica era simples e brutal. Se o fogo tentasse dançar em um ritmo destrutivo, as paredes o quebrariam. Para testar isso, eles não apenas ligaram o motor. Eles colocaram pequenas bombas dentro dele. Enquanto o F-1 rugia com força total, eles detonavam explosivos em seu interior para induzir artificialmente a instabilidade, desafiando o motor a se autodestruir. Se a chama se estabilizasse em menos de 40 milissegundos após a explosão, o design era aprovado. Foi um batismo de fogo, onde a engenharia encontrou a força bruta, domando o caos através da pura tenacidade. Enquanto os americanos lutavam com seus demônios acústicos, do outro lado do mundo, sob o manto de segredo da União Soviética, outro titã estava sendo forjado. Valentin Glushko, o czar dos motores soviéticos, olhava para os designs americanos com um misto de respeito e desdém. Ele via o F-1 como uma ferramenta de força bruta, ineficiente e desperdiçadora. O ciclo de gerador de gás usado pelos americanos jogava fora uma parte preciosa do combustível, apenas para girar as turbinas que bombeavam o resto. A fumaça preta que saía ao lado do bocal principal do Saturno V era, para Glushko, energia perdida. Ele imaginou algo mais elegante, mas infinitamente mais perigoso: o ciclo de combustão em estágios, rico em oxigênio. No design soviético, que culminaria no aterrorizante RD-170, todo o fluxo de oxigênio passava por uma pré-queimador, girando a turbina com um gás insanamente quente e rico em oxidante, antes de ser injetado na câmara principal para queimar o restante do combustível. Isso significava que cada gota de propelente contribuía para o empuxo. A pressão dentro da câmara
alcançava níveis que esmagariam um submarino no fundo das Marianas. Mas havia um preço terrível para essa eficiência. O oxigênio quente sob alta pressão é uma das substâncias mais corrosivas do universo conhecido. Ele não quer apenas queimar o combustível. Ele quer queimar as tubulações, as turbinas, as paredes da câmara e o próprio motor. Metal comum se incendeia espontaneamente em sua presença. Glushko e seus engenheiros tiveram que desenvolver ligas metálicas exóticas e técnicas de resfriamento que pareciam feitiçaria metalúrgica, criando uma pele que pudesse conter o hálito de um dragão sem ser consumida por ele. O RD-170, nascido dessa filosofia, tornou-se o motor de foguete a combustível líquido mais potente já construído, superando até mesmo o F-1 em empuxo bruto ao nível do mar. Mas onde o F-1 era uma única boca gigantesca gritando para o chão, o RD-170 era uma hidra. Glushko, assombrado pelos mesmos problemas de instabilidade de combustão que atormentaram von Braun, optou por não lutar contra a física de uma câmara única gigante. Em vez disso, ele usou 4 câmaras de combustão menores, alimentadas por uma única e monstruosa turbobomba. Era uma catedral de encanamento complexo, um labirinto de alta pressão que dançava no fio da navalha entre a eficiência suprema e a aniquilação total. Essas duas máquinas, o F-1 e o RD-170, representam o ápice da era heróica da engenharia. Elas não eram apenas motores, eram declarações de vontade. Quando o Saturno V finalmente acendeu seus 5 motores F-1, a energia liberada foi equivalente a uma pequena detonação nuclear contínua. As ondas de som eram tão intensas que podiam derreter concreto e matar um ser humano pela simples vibração dos órgãos internos. A água despejada na plataforma não era apenas para resfriamento, mas para abafar esse rugido acústico, impedindo que o som refletisse no chão e destruísse o próprio foguete. Ver aquela montanha de metal erguer-se lentamente, dolorosamente, lutando contra a gravidade da Terra, era testemunhar o triunfo da termodinâmica sobre a inevitabilidade. O fogo, o elemento que nossos ancestrais temiam nas cavernas, havia sido disciplinado, comprimido e direcionado para abrir uma porta para o cosmos. A instabilidade de combustão, aquele fantasma caótico, foi subjugada não por uma compreensão perfeita da turbulência, que até hoje elude nossos melhores supercomputadores, mas por barreiras físicas e testes destrutivos. Foi uma vitória pragmática. Nós não entendemos completamente o fogo, mas aprendemos a construir gaiolas fortes o suficiente para contê-lo. À medida que o Saturno V perfurava as nuvens, deixando para trás um rastro de vapor e trovão, ele carregava mais do que astronautas e módulos lunares. Carregava a prova de que a humanidade podia pegar as forças mais violentas da natureza e, através da arquitetura do metal e da mente, dobrá-las à sua vontade. Mas enquanto olhamos para trás, para esses monumentos de poder da Guerra Fria, uma questão permanece. Chegamos ao limite do que a combustão química pode oferecer. O F-1 e o RD-170 empurraram os materiais até o ponto de ruptura. As pressões, as temperaturas, as vibrações, tudo estava no limite absoluto da física dos materiais. Para ir além, para viajar não apenas para a Lua, mas para as estrelas distantes, o fogo químico pode não ser suficiente. Talvez tenhamos aperfeiçoado a vela de cera ao seu máximo, logo antes de descobrirmos a eletricidade. Esses motores rugiram como deuses antigos, exigindo sacrifícios de engenho e coragem. Eles nos tiraram do berço. Mas enquanto a poeira assenta e olhamos para a vastidão negra entre os planetas, o silêncio retorna. Não o silêncio da plataforma de lançamento, mas o silêncio profundo e indiferente do espaço profundo,
onde o fogo não pode queimar, e onde novos tipos de motores, nascidos não da explosão, mas de princípios mais sutis, aguardam para serem imaginados. Será que a força bruta foi apenas o primeiro passo necessário, um empurrão violento para nos tirar da gravidade? Ou será que estamos para sempre presos à necessidade de deixar um rastro de fogo para onde quer que vamos? A fumaça dos titãs da era Apolo havia se dissipado, deixando para trás o silêncio nas plataformas de lançamento da Flórida e um vazio melancólico no horizonte humano. A força bruta, aquela violência controlada que rasgou o céu com o Saturno V, havia cumprido seu propósito de levar a humanidade à Lua, mas a um custo insustentável. Cada motor F1, uma obra-prima de engenharia, era um rei sacrificado no tabuleiro de xadrez cósmico, queimando sua glória em minutos para depois afundar no esquecimento das profundezas do Atlântico. Era uma era de desperdício magnífico. Mas então, na neblina da manhã de abril de 1981, uma nova silhueta emergiu contra o sol nascente. Não era apenas um foguete, mas um híbrido estranho e belo, um avião preso ao dorso de um tanque gigante. Quando a contagem regressiva chegou a zero, o mundo não viu a chama opaca e suja de querosene do passado, mas sim um fogo etéreo, quase transparente, um azul pálido que dançava com a pureza do hidrogênio. O ônibus espacial não rugia apenas com força, ele cantava com sofisticação. Ali, na base daquela nave branca, residia a transição fundamental da nossa espécie no domínio do fogo. A mudança da explosão descartável para a resiliência reutilizável. O motor RS-25 não foi construído apenas para empurrar, foi construído para sobreviver. Imagine tentar construir um motor de Fórmula 1 que deve correr à velocidade máxima, explodir em potência e depois ser estacionado na garagem, lavado e preparado para correr novamente na semana seguinte. Agora, imagine que essa corrida acontece não no asfalto, mas dentro de uma fornalha capaz de derreter o aço instantaneamente. Esta foi a audácia do RS-25. Enquanto seus antecessores eram martelos gigantescos, este motor era um bisturi de fogo líquido. A complexidade aqui não é apenas uma questão de mais peças, mas de uma coreografia termodinâmica que beira o impossível. Nos motores antigos, uma pequena parte do combustível era queimada apenas para girar as turbinas e depois descartada, uma ineficiência tolerável em nome da simplicidade. Mas o RS-25 introduziu a elegância do ciclo de combustão em estágios. Nada é desperdiçado. O combustível que gira as turbinas não é jogado fora. Ele é reinjetado na câmara principal, já quente, já pressurizado, pronto para entregar cada gota de energia potencial. É um sistema circulatório fechado de alta pressão, onde o hidrogênio líquido, resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto, deve fluir através de canais finos na parede da câmara de combustão para resfriá-la, transformando-se instantaneamente em gás antes de ser queimado. O choque térmico é bíblico. O metal do motor experimenta o frio do espaço profundo de um lado e o calor de uma estrela do outro, separados por apenas alguns milímetros de liga metálica. Durante 3 décadas, esses motores levaram a humanidade à órbita baixa, construindo estações espaciais e lançando telescópios que nos mostrariam o início do tempo. Mas a engenharia nunca dorme. O desejo de ir além, de tornar o voo espacial tão rotineiro quanto a aviação comercial, exigia um novo salto. A complexidade do RS-25 era magnífica, mas cara e trabalhosa. O futuro exigia algo que pudesse ser abastecido e lançado novamente em horas, não meses. Entra em cena
o Raptor, o coração pulsante da nave estelar da SpaceX, e com ele, a mudança do hidrogênio para o metano. Se o RS-25 era um instrumento de precisão, o Raptor é uma revolução na metalurgia e na dinâmica dos fluidos. Ele representa o santo graal da propulsão de foguetes, o ciclo de combustão em estágios de fluxo total. É um termo técnico árido, que esconde uma realidade aterrorizante e bela. Para entender o Raptor, pense em um relógio suíço, com suas engrenagens minúsculas e precisas, girando em perfeita sincronia. Agora, coloque esse relógio dentro da caldeira de um vulcão ativo e exija que ele não apenas continue funcionando, mas que marque o tempo com precisão de nanosegundos, enquanto a lava flui através de suas engrenagens. No ciclo de fluxo total, não há apenas um queimador preliminar para girar as turbinas. Existem dois: um pré-queimador rico em combustível e outro rico em oxigênio. Todo o combustível passa por uma turbina e todo o oxigênio passa pela outra. O que chega à câmara de combustão principal não é um líquido frio que precisa ser atomizado e misturado com dificuldade. O que chega lá são dois torrentes de gás quente, altamente pressurizados, desesperados para reagir. Quando esses gases se encontram na câmara principal, a combustão não é uma explosão caótica. É uma transição de fase instantânea e violenta. A eficiência térmica atinge níveis que os pioneiros da fogueteria apenas sonhavam em seus delírios mais otimistas. Isso permite que a pressão da câmara suba a níveis esmagadores, ultrapassando 300 bares. Para colocar isso em perspectiva, é como se a pressão encontrada no fundo das fossas oceânicas mais profundas estivesse tentando explodir o motor de dentro para fora, enquanto a temperatura tenta derretê-lo. O maior inimigo aqui é o oxigênio quente. Em altas pressões e temperaturas, o oxigênio não quer apenas queimar o combustível. Ele quer queimar tudo. Ele quer consumir o metal das turbinas, as paredes dos injetores, a própria estrutura do motor. É um gás canibal. Engenheiros tiveram que desenvolver superligas proprietárias, materiais que não existem na natureza, capazes de resistir a esse ambiente corrosivo sem se desintegrar. As turbinas giram a velocidades alucinantes, banhadas nesse fluxo de gás oxidante, operando no limiar absoluto da física dos materiais. A chama do Raptor não é o azul fantasmagórico do hidrogênio, nem o amarelo fuliginoso do querosene. É uma coluna de diamantes de choque, tingida de roxo e azul profundo, uma manifestação visível de uma queima quase perfeita. O metano foi escolhido não apenas por sua densidade ou eficiência, mas por uma razão poética e pragmática. Ele pode ser sintetizado em Marte. O Raptor não foi desenhado apenas para sair da Terra. Foi desenhado para nos dar a chave de outro mundo. A complexidade extrema desses motores modernos, paradoxalmente, visa a simplicidade operacional. A ideia é que o motor seja tão robusto, tão perfeitamente controlado por seus cérebros eletrônicos, que a manutenção se torne mínima. O objetivo é transformar o ato de acender um foguete, que antes exigia um exército de técnicos e meses de preparação, em algo comparável a dar partida em um jato comercial. Estamos testemunhando a domesticação final do fogo químico. Passamos de lançar fogos de artifício gloriosos para construir motores de combustão contínua que podem viajar, pousar e viajar novamente. O Raptor e o RS-25 não são apenas máquinas. São monumentos à teimosia humana em recusar as limitações impostas pela gravidade e pela entropia. Eles são a prova de que podemos conter o caos de uma explosão e transformá-lo em uma escada reutilizável para as estrelas. No entanto, à medida que olhamos para essas máquinas, onde a pressão é tão alta
que o gás se comporta como um sólido e o metal brilha como o sol, devemos nos perguntar sobre o próximo limite. Se a química atingiu seu apogeu com o ciclo de fluxo total, se esprememos cada gota de energia possível das ligações moleculares, o que vem depois? Quando a eficiência máxima da queima química não for mais suficiente para saciar nossa sede de distâncias interestelares, para onde nos voltaremos? A perfeição do Raptor pode ser o capítulo final do livro da propulsão química. O auge de uma tecnologia que começou com a pólvora na China antiga e culminou em uma máquina que respira fogo e oxigênio líquido com a precisão de um cirurgião. Mas o universo é vasto e as estrelas estão distantes. O fogo nos tirou das cavernas e nos levou à Lua, e talvez nos leve a Marte. Mas será o fogo suficiente para nos levar além? Ou será que, nas equações silenciosas da física nuclear, um novo tipo de motor aguarda, pronto para tornar essas maravilhas de hoje em meras relíquias de uma infância planetária? Imagine-se parado na borda de um penhasco infinito. À sua frente estende-se um abismo negro, tão vasto que a mente humana recua diante da tentativa de compreendê-lo. Atrás de você, a fogueira que lhe manteve aquecido está se extinguindo. As brasas, antes vivas e rugidoras, agora são apenas um brilho fraco contra o frio invasor da noite eterna. Esta é a situação da humanidade no limiar da exploração do sistema solar profundo. A fogueira é a reação química, o fogo que roubamos dos deuses e que nos serviu fielmente para escapar da gravidade da Terra, mas que agora, diante das distâncias incomensuráveis entre os planetas, revela sua finitude cruel. Durante décadas, dançamos com o fogo. Misturamos oxigênio e hidrogênio, querosene e oxidantes, criando explosões controladas que nos lançaram à Lua e enviaram sondas robóticas aos confins do reino do Sol. Mas a química tem um limite rígido, uma barreira invisível, escrita nas leis da termodinâmica. A energia liberada ao quebrar e reformar ligações de elétrons é finita. Não importa o quão inteligente seja o design do injetor ou o quão leve seja a liga de titânio do bocal, não podemos extrair mais energia de uma molécula do que a natureza colocou nela. Para cruzar o abismo, para transformar viagens de anos em meses e tornar a humanidade uma verdadeira espécie interplanetária, precisamos deixar de brincar com a casca do átomo e penetrar em seu coração. Precisamos invocar o poder que acende as estrelas. A tirania da equação do foguete nos diz que para ir mais longe, precisamos de mais massa, mas carregar mais massa exige ainda mais combustível, criando um ciclo vicioso que estrangula nossas ambições. A única saída matemática é aumentar a velocidade de exaustão, a ferocidade com que expelimos a matéria para trás. A propulsão química é como arremessar pedras com a mão. É eficaz, mas limitado. O que buscamos agora é a capacidade de disparar balas de um rifle de precisão. Na década de 1960, enquanto o mundo assistia maravilhado ao poder bruto do Saturno V, engenheiros visionários no deserto de Nevada já olhavam além. Eles conceberam o projeto Rover e o motor Nerva. A ideia era audaciosa e aterrorizante em sua simplicidade. Em vez de queimar combustível, eles usariam um reator nuclear, um núcleo de urânio fissionável ardendo com o calor de um pequeno sol contido. Imagine um bloco de material denso, perfurado por milhares de canais finos como capilares. Dentro desse bloco, o drama da fissão nuclear se desenrola, liberando uma torrente de energia térmica que faria qualquer câmara de combustão química parecer uma vela tremeluzente. Hidrogênio líquido,
mantido a temperaturas próximas do zero absoluto, é bombeado através desses canais superaquecidos. Em frações de segundo, o hidrogênio não queima. Ele explode termicamente. Ele se expande com uma violência inimaginável, sendo expelido pelo bocal a velocidades que dobram a eficiência dos melhores motores químicos já construídos. Este é o motor nuclear térmico. Ele não depende do oxigênio. Ele não carrega o peso morto de um oxidante. Ele é pura eficiência termodinâmica, uma máquina que transforma a energia de ligação do núcleo atômico em empuxo bruto. Se tivéssemos continuado nesse caminho, se o medo e a política não tivessem congelado esses projetos, poderíamos ter pisado em Marte antes do final do século XX. Uma nave equipada com tal motor não rastejaria até o planeta vermelho em uma jornada de 7 meses, expondo sua tripulação à radiação cósmica letal e à degradação óssea. Ela sprintaria através do vazio, completando a travessia em semanas, uma carruagem de fogo nuclear cruzando o éter. Mas a força bruta do núcleo atômico não é a única resposta que a física nos oferece. Há uma outra abordagem, uma que não ruge, mas sussurra. Uma abordagem que troca a violência da explosão pela paciência da eletricidade. Imagine uma partícula de gás, um átomo de xenônio, inerte e pesado. Em um motor convencional, ele seria apenas mais uma peça na avalanche de gás quente. Mas na propulsão elétrica ou iônica, tratamos este átomo como uma joia preciosa. Nós o despojamos de seus elétrons, transformando-o em um íon, uma entidade carregada positivamente. Agora, ele é suscetível aos campos elétricos e magnéticos. Dentro da câmara de um propulsor de efeito Hall, criamos uma armadilha magnética, um túnel virtual, onde campos elétricos de alta voltagem aguardam. Quando o íon entra neste corredor, ele é agarrado por forças invisíveis e acelerado a velocidades estonteantes, dezenas de milhares de quilômetros por hora, muito além do que qualquer reação química poderia sonhar em alcançar. Ao sair do motor, ele emite um brilho azul fantasmagórico, a assinatura visual de uma nova era. O empuxo gerado por tal motor é minúsculo. É comparável ao peso de uma folha de papel repousando sobre a palma da sua mão. Para uma mente acostumada ao trovão dos foguetes que sacodem o solo, isso parece risível. Como pode o toque de uma folha mover uma nave de toneladas? A resposta reside no tempo e na persistência. Um foguete químico queima toda a sua fúria em minutos e depois se cala, deixando a nave à deriva, refém das leis de Kepler. O motor iônico, contudo, não para. Ele empurra e continua empurrando, hora após hora, dia após dia, mês após mês. No vácuo sem atrito, essa aceleração constante se acumula. O que começou como o rastejar de uma tartaruga torna-se, ao longo das semanas, a velocidade de um relâmpago. Naves impulsionadas por íons são os maratonistas do cosmos, cruzando distâncias que fariam os velocistas químicos desmaiarem de exaustão. Já vimos isso com sondas que visitaram asteroides e planetas anões, manobrando com uma graça e eficiência que reescreveram os manuais de navegação celestial. No entanto, o futuro que nos aguarda, o futuro onde a humanidade se torna uma civilização que abrange múltiplos mundos, exigirá uma síntese dessas tecnologias. Engenheiros e teóricos sonham agora com naves colossais, verdadeiros transatlânticos do vácuo, montados em órbita, livres das restrições aerodinâmicas da atmosfera terrestre. Visualize uma estrutura espinhal longa e elegante, girando lentamente para criar gravidade artificial, protegendo seus habitantes da fragilidade de sua própria biologia.
Na popa dessa catedral tecnológica, não vemos os sinos bojudos dos foguetes antigos, mas sim radiadores imensos, brilhando no infravermelho, dissipando o calor de reatores nucleares que alimentam enxames de propulsores iônicos de alta potência, ou talvez motores de plasma de magnetoplasma de impulso variável. Aqui, a distinção entre a fonte de energia e o método de propulsão se funde. O átomo fornece a eletricidade e a eletricidade manipula a matéria. O impulso específico atinge níveis que fazem a queima de hidrogênio e oxigênio parecer tão arcaica quanto a queima de carvão em uma locomotiva a vapor. Estamos falando de eficiência 10, 20 vezes superior. Estamos falando de um sistema solar que encolhe diante de nossos olhos. As luas de Júpiter, com seus oceanos subterrâneos escondidos sob crostas de gelo, deixam de ser destinos de uma vida inteira para se tornarem portos de escala acessíveis. As minas de hélio 3 em Saturno, os cinturões de asteroides repletos de metais raros, tudo isso se coloca ao alcance de nossa mão estendida. Mas essa conquista exige mais do que engenharia. Exige uma mudança filosófica. Exige que aceitemos a responsabilidade de controlar forças que, se mal utilizadas, podem devastar mundos. O motor nuclear térmico carrega consigo o estigma da radiação, o medo ancestral do invisível que mata. O lançamento de tais materiais a partir da superfície da Terra é um pesadelo logístico e político. Portanto, essas naves do futuro nascerão no espaço, construídas por robôs e impressoras tridimensionais a partir de materiais colhidos na Lua ou em asteroides próximos. Elas nunca tocarão uma atmosfera. Elas viverão e morrerão na escuridão silenciosa, feras criadas para o abismo. Ao olharmos para o design dessas máquinas, vemos a evolução da própria inteligência humana. Começamos imitando a natureza, criando fogo como o raio cria incêndios. Agora, transcendemos a imitação. Criamos condições que não existem naturalmente em nosso sistema solar, confinando o plasma solar em garrafas magnéticas, acelerando íons a frações significativas da velocidade da luz. Estamos dobrando o ambiente às nossas necessidades, não através da força bruta, mas através da compreensão íntima das forças fundamentais. Mas há um paradoxo aqui. Quanto mais potentes nossos motores se tornam, mais nos damos conta da vastidão do palco em que atuamos. Mesmo com propulsão nuclear, mesmo com íons acelerados ao limite, as estrelas mais próximas permanecem distantes, separadas por oceanos de tempo que desafiam a vida humana. O sistema solar é o nosso quintal, e estamos apenas aprendendo a abrir a porta dos fundos. A transição da propulsão química para a nuclear e elétrica não é apenas uma atualização tecnológica. É o momento em que a humanidade deixa a infância. É o momento em que paramos de engatinhar e começamos a andar. Os riscos são imensos. Um reator falhando no espaço profundo não é um problema para o qual se pode chamar o resgate. A tripulação dessas naves visionárias estará mais isolada do que qualquer ser humano jamais esteve na história, dependendo inteiramente da vibração silenciosa de átomos se partindo e íons fluindo para se manterem vivos e retornarem para casa. E assim, contemplamos o horizonte tecnológico. Vemos os projetos nas pranchetas, os testes em câmaras de vácuo, as simulações em supercomputadores. Vemos a promessa de uma era onde Marte não é um sonho distante, mas um segundo lar, onde as luas de Júpiter são postos avançados de uma civilização em expansão. O limite químico foi alcançado. A fogueira está se apagando. Mas acendemos uma tocha nova, uma tocha alimentada pelo fogo primordial do universo. Será que teremos a sabedoria para segurá-la
sem nos queimarmos? Será que a nossa coragem moral evoluirá tão rapidamente quanto a nossa capacidade de gerar empuxo? O ar condensa-se nas laterais do tanque de combustível líquido, formando nuvens brancas que escorrem como cascatas fantasmas pela fuselagem de metal frio. No horizonte da plataforma de lançamento, o sol nasce, indiferente, iluminando uma estrutura que parece desafiar a própria geometria da natureza. Não é apenas uma torre de ligas metálicas e turbobombas complexas. É um altar. Durante milhões de anos, a vida na Terra contentou-se em rastejar, nadar e, eventualmente, planar nas correntes de ar, sempre submissa à tirania invisível que nos prende ao solo. Mas ali, imóvel sob a luz da manhã, repousa a máquina que declarou guerra a essa submissão. Quando a contagem regressiva chega a zero, não ouvimos apenas uma explosão controlada. Ouvimos o universo rasgando-se. O som de um motor de foguete de classe orbital não é algo que se escuta, é algo que se sente na medula óssea. É uma frequência que faz vibrar o líquido nos pulmões e sacode a poeira das vigas a quilômetros de distância. No entanto, se nos afastarmos o suficiente, se nos colocarmos na orla silenciosa da atmosfera, esse rugido apocalíptico torna-se algo muito mais profundo. Torna-se um grito. É o grito primordial da vida, uma entidade biológica frágil e úmida, levantando a voz contra o silêncio absoluto e esmagador do cosmos. O universo, em sua vasta e insondável extensão, é regido por uma lei cruel e imutável. A segunda lei da termodinâmica dita que tudo deve decair. A ordem deve dissolver-se no caos. O calor deve dispersar-se no frio. As estrelas devem queimar até se tornarem cinzas e, eventualmente, o próprio tempo perderá o seu significado num estado de equilíbrio gélido e eterno. A entropia é o destino final. A gravidade é o carcereiro. E o silêncio é a mortalha. Contra este cenário de fatalismo cósmico, a humanidade construiu o motor de foguete. Considere a violência contida numa câmara de combustão. Ali, recriamos as condições do núcleo de uma estrela. Forçamos a química a obedecer à nossa vontade, transformando a energia potencial adormecida em ligações moleculares numa fúria cinética direcionada. Cada segundo de queima é um ato de rebelião. Estamos a pagar um preço energético exorbitante para criar um vetor de ordem no meio do caos. O escape incandescente que flui do bocal não é apenas gás quente, é a rejeição da nossa sentença de morte planetária. Enquanto o universo tenta puxar tudo para o centro, para o repouso e para o esquecimento, o motor empurra para fora, para o movimento, para o futuro. É uma ironia poética que sejamos criaturas feitas de água e carbono, tão macias que podem ser feridas por uma pedra afiada, e ainda assim tenhamos aprendido a domar o fogo de tal maneira que podemos montar em cima dele. Somos os filhos de Prometeu, que não apenas roubaram o fogo, mas o usaram para queimar as correntes que nos prendiam à rocha. Olhando para trás, para a história destas máquinas titânicas, vemos mais do que engenharia. Vemos a evolução da nossa coragem, desde os primeiros fogos de artifício na China antiga até os gigantescos F-1 que levaram a humanidade à Lua, e agora as naves de aço inoxidável que prometem Marte. A história é a mesma. É a história de uma espécie que olhou para o céu noturno e sentiu, não insignificância, mas um convite. No entanto, há uma melancolia intrínseca neste esforço. O espaço é hostil de uma forma que a mente humana mal consegue compreender. O vácuo ferve o sangue. A radiação desfaz o DNA como se fosse um fio solto num tecido velho. A distância entre as estrelas é tão vasta que a luz, a coisa mais rápida que existe,
leva anos para atravessar o abismo. Somos marinheiros numa jangada de madeira a tentar atravessar um oceano de ácido. E é precisamente por isso que estes motores são sagrados. Eles são as únicas arcas que possuímos. A Terra, por mais bela e resiliente que seja, não é eterna. Asteroides, supervulcões ou a própria expansão do Sol acabarão por tornar este oásis inabitável. Toda a história humana, todas as sinfonias compostas, todas as guerras travadas, todos os amores e todas as memórias residem numa única e frágil casca planetária. Se ficarmos aqui para sempre, desapareceremos. A chama da consciência, essa coisa rara e improvável, que permite ao universo observar a si mesmo, extinguir-se-á. O motor de foguete é, portanto, a ferramenta da nossa transcendência. Ele transforma a ficção científica em possibilidade logística. Quando vemos um foguete subir, lutando contra a atmosfera espessa, vibrando com a força de milhões de cavalos de potência, estamos a ver a vida a tentar, desesperadamente, espalhar as suas sementes antes que o inverno cósmico chegue. Estas máquinas de fogo e metal são os vasos que carregam a esperança de que a consciência não é um acidente passageiro, mas uma característica duradoura da realidade. Cada lançamento bem-sucedido é uma afirmação de que não estamos presos. Cada falha, cada explosão, cada tragédia no caminho para as estrelas é o preço de entrada num clube galáctico que exige sacrifício. Imagine uma civilização futura, nascida sob a luz de 2 sóis ou vivendo em habitats orbitais em torno de gigantes gasosos. Eles olharão para os diagramas dos nossos motores atuais, para as nossas bombas de combustível e injetores, com a mesma reverência com que olhamos para as ferramentas de pedra lascada dos nossos antepassados. Eles verão que, num momento crucial da história, quando a tecnologia permitiu e a necessidade exigiu, nós não nos encolhemos no escuro. Nós construímos tochas. O rugido do motor desvanece-se à medida que a nave atinge o vácuo. O fogo torna-se uma linha silenciosa e perfeita na escuridão. O que resta é o movimento. A nave desliza, carregando a frágil carga de vida, afastando-se do berço, navegando em direção ao infinito. No final, a verdadeira potência destes motores não se mede em newtons ou em impulso específico. Mede-se na audácia de acreditar que a matéria morta do universo, organizada na forma de um ser humano, pode um dia tocar a face da eternidade. Nós gritamos para o vazio com línguas de fogo, desafiando a noite a engolir-nos, e a cada metro conquistado acima da atmosfera, forçamos o universo a reconhecer a nossa existência. Se o universo é um vasto oceano de silêncio e entropia, e se a vida é a única coisa capaz de criar significado, então, a pergunta final que o rastro de fumaça deixa no céu não é sobre até onde podemos ir, mas sim, o que seremos nós quando finalmente chegarmos lá, e haverá alguém à espera para ouvir a nossa história.